Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, estamos começando mais um Néder Especial, recebendo hoje Adriana Esgrinheiro Nunes, a Coronel Adriana, ex-vereadora, foi candidata a prefeita de Piracicaba em 2020 e é pré-candidata a deputada estadual neste ano de 2022. Nós vamos conversar um pouco sobre projetos, ideias, sobre a sua história, apresentando mais uma pessoa que está aí representando a cidade nessa campanha eleitoral que vai começar oficialmente dentro de alguns dias. Coronel Adriana, é uma alegria recebê-la aqui. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo, tudo caminhando dentro do esperado e é muito bom. Muito obrigada, mais uma vez, acabei de falar e vou repetir de novo. Muito obrigada pela oportunidade de vocês permitirem que a gente venha aqui e se mostre para os cidadãos, para que os cidadãos saibam que existe possibilidade sim, que existem bons candidatos e que ele pode ir lá e votar com tranquilidade na época certa, ir lá e votar com tranquilidade, porque nós temos gente nossa, gente do bem, que quer o bem da nossa cidade. Exatamente, entendeu? Claro. Então, é muito importante esse espaço que vocês estão nos dando, é muito importante. Muito obrigada. E a gente sempre tem colocado aqui, Coronel Adriana, a importância de se votar em candidatos da cidade de Piracicaba. Agora, com Piracicaba sendo a cabeça da região metropolitana, a importância de se votar em candidatos da região metropolitana, porque a representatividade fica verdadeira daí, né? Elegendo gente daqui. Claro, e isso é uma necessidade, porque nós criamos a região metropolitana, realmente foi promulgada a lei, né? Só que não foi criada a autarquia para fazer com que ela funcione de verdade. Então nós temos que ter gente nossa aqui que saiba desse problema, que saiba como buscar a solução para esse problema, para que a região metropolitana realmente não fique só no papel. Diferentemente da região metropolitana de Campinas, que foi criada em 2001, não é isso? 2001, imediatamente foi criada a região e a autarquia para gerenciar o fundo que permite o desenvolvimento regional. A nossa não. A nossa já foi criada há quase 2 anos e até agora a autarquia que vai gerenciar o fundo ainda não foi criada. Quando vai ser esse ano? Esse ano já não se faz mais nada. Ano que vem não se sabe quem vai ser o governador, não é verdade? Então não sabe nem como é que vai andar isso aí. Então, é muito importante que a gente tenha gente nossa lá, que conheça as nossas peculiaridades, que ande toda a região, que converse com as pessoas, e isso eu tenho feito muito, né? E que vá lá defender realmente que ela seja uma realidade, não só de direito, mas de fato também. É isso que a gente quer. Coronel Adriana, queria que a senhora contasse um pouco a sua história. A gente sabe da sua carreira militar na polícia, mas eu queria um pouco da sua história, seu início. Conta um pouquinho o que te aproximou dessa carreira como policial e o que te levou para a política também, depois aí de todo esse tempo. A pessoa acha que a gente nasceu coronel, né? É. Ai, é coronel, às vezes pro bem ou pro mal, é coronel. Mas a gente não nasceu coronel, né? Eu sou nascida aqui em Piracicaba
sou de família muito humilde, sempre estudei escola pública, fui aluna do SUD, do Zagato, tem até um grupo do Zagato de amigos lá que eu mando abraço para todo mundo lá. Então eu sempre estudei escola pública, trabalhei em empresas aqui da cidade antes de entrar na polícia. Entrei na polícia eu ia falar 2007, em 1987 como soldado da PM, fui primeira colocada no curso de formação de soldados. Aí depois, já em 90, eu prestei vestibular, fui para a Academia do Barro Branco e passei todo o período de formação em São Paulo e em São Paulo permaneci trabalhando até 2007, quando vim para cá, porque em 2006 houve aquele movimento lá de ataque às bases da Polícia Militar e eu e Luiz Horácio, meu marido, Coronel Horácio, tínhamos a nossa filha pequenininha, a Mariana, minha outra filha, estudava em Campinas e a gente ficava muito sozinho lá, não tínhamos com quem deixar. Aí optamos por vir para o interior pela segurança das nossas crianças, da nossa pequena, que ela ficava muito sozinha. E em 2007 vim para cá, fizemos um trabalho muito bacana, fui comandante da primeira companhia aqui. Aí em São Paulo fui comandante de outras companhias, de força tática, participei da criação e desenvolvimento de todo o projeto de polícia comunitária da PM. Então a gente trabalhou muito isso e esses conceitos de polícia comunitária nós levamos para todos os lugares onde eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive aqui. E isso nos levou a ter sucesso. Sempre apoiei muito o programa educacional de resistência às drogas e à violência, o PROERD. Chegamos a formar 4.500 crianças aqui em Piracicaba. Puxa vida. Entendeu? Então essas nossas ações sempre voltadas para a comunidade, nos levaram já como major em 2012 a ter a nossa primeira candidatura a vereadora. Por quê? Porque o nosso trabalho na PM sempre foi assim, vamos solucionar o problema, evitar que o problema aconteça. Porque a solução depois é mais cara. Então, como eu sempre trabalhei dessa maneira preventiva, isso me forçava, e eu acho muito legal, a estar sempre presente, sempre junto com os meus policiais, sempre junto com a população. Fazia reuniões lá em Santa Olímpia, levava 300 pessoas lá em Artemis. Então, eu sempre ia. Eu nunca pedia para as pessoas virem, viu, Never? Eu sempre ia. E isso essa proximidade, que nos facilita depois, na hora das pessoas nos reconhecerem para um voto. Entendeu? Então isso consolidou muito a nossa carreira aqui em Piracicaba, foi muito reconhecido. O Elvésio participou muito disso com a gente, né, Fê? Então, e a gente tem toda essa história construída. Depois disso fui coordenadora operacional do 10º, então a gente fazia um trabalho muito importante no 15 de prevenção à violência, que a gente tinha uns problemas graves, no 15 com a torcida, sempre brigando com... Então, no período que estivemos lá, conseguimos solucionar. Hoje a torcida do 15 vai muito bem com a polícia, nunca mais teve problema. A gente não tem notícia de problemas. Lembra como é que era tempo. antes? Isso é verdade. Então, desde que eu assumi, porque a gente teve uma postura diferenciada no trato da questão da torcida, e essa cultura nossa do trato com a torcida se manteve no batalhão. Então, foi muito bacana, essa nossa passagem pelo 10º. Então a gente resolveu uma série de questões com relação às sedes, mas uma coisa que eu não consegui resolver e que me motivou a ir para a política foi criar a vontade política para termos companhias da PM aqui. Companhias físicas, porque de fato elas já existiam, mas as sedes eram muito ruins e eu não conseguia resolver. Eu falei, quer saber? De fato, nós só vamos conseguir resolver quando a gente for criar vontade política para fazer as coisas. E você sabe que tudo funciona dessa forma. Pela política, né? Infelizmente, ou felizmente, entendeu? Mas isso foi um dos meus grandes motivadores, Aí já em 2016, eu fui candidata em 2012, fiquei suplente e continuei trabalhando da mesma forma, com o apoio dos meus comandantes, que me mantiveram aqui depois que eu não fui eleita em 2012. Então, com o apoio deles, eu consegui já em 2016 me candidatar novamente, ser eleita, fui a mulher mais votada, fui a 13ª ou 12ª mais votada da Câmara e fui a mulher mais votada da cidade. E fizemos um trabalho bastante profícuo e essas duas metas nossas, por exemplo, nós conseguimos cumprir. Hoje, Piracicaba tem 2 sedes próprias de companhia, só falta uma companhia nossa ter sede própria, que é uma próxima meta aí que a gente quer cumprir. Aí a gente foi para a Câmara, tivemos um trabalho bastante profícuo, a cidade toda acompanhou, o nosso trabalho. É difícil vereador ser elogiado, eu era elogiada,
Eu recebi até aquele prêmio Melhores do Ano lá. É legal isso aí, né? Reconhecimento, né? A gente foi reconhecida. E isso nos credenciou a sermos candidatas à prefeitura. Por quê? Só isso? Não. Por causa do cuidado que a gente tinha. Eu li o orçamento, né? As minhas discussões sempre foram muito técnicas, sabia quais eram os programas, quanto que estava sendo empenhado em cada programa, qual o resultado que se esperava. Ia lá, fiscalizava, sabe? Toda essa parte, não fiquei só tratando de segurança pública, toda essa parte que diz respeito à gestão do município, eu trabalhei na Câmara, né? E uma coisa que me facilitava muito é que, por ter sido a mais votada do partido, eu era da Comissão de Legislação, eu era líder do partido e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Então, todos os projetos do Executivo passavam por mim. Isso dá uma... Para o vereador que sabe aproveitar, ele aprende muito e ele conhece todos os movimentos, o que se quer com cada projeto, conhece mais profundamente a cidade, entendeu? Então, isso nos credenciou. Eu falei, dá para fazer. Aí a gente foi para o embate aí, para tentar buscar a prefeitura e fazer uma gestão que a cidade merece, que era isso que a gente queria. Teve uma votação que quase levou para o segundo turno, faltou pouco, né? Faltou pouquinho. Faltou muito pouquinho. E assim, foi um embate muito difícil, porque são pessoas, a gente se confrontou com gente já muito acostumada com a política há anos, né? Nós tivemos outra candidata aí, que era a esposa do deputado federal, vários mandatos, nós tivemos o próprio ex-prefeito que era ex-ministro, nós tivemos o próprio prefeito eleito, que já foi secretário de Estado, secretário municipal. Então, o embate foi bastante difícil, mas mesmo assim, a credibilidade que a gente tem, as pessoas acreditam no nosso trabalho e nos levou a essa condição aí de sermos a mulher mais votada da história, em que pese temos mais 3 candidatas, além de mim, né? Então, eu considero assim que eu fui uma grande vitoriosa nessa campanha, né? Para nós para mim não foi surpresa, mas para muita gente foi muita surpresa. A senhora falou sobre essa vontade, né, de entrar na política, porque é a política que faz as verdadeiras transformações na sociedade. Muitas pessoas da segurança pública, nos últimos anos, têm tomado essa mesma atitude, inclusive o saudoso Major Olímpio, com quem a senhora tinha uma relação muito próxima, de muita amizade, uma relação muito próxima. Qual é a avaliação que a senhora faz do tamanho da perda que o país teve com o falecimento do Major Olímpio? Quem pôde acompanhar, viu que ele era o senador mais combativo. Ele era o senador, logo que ele chegou lá no Senado como o senador mais votado da história, né? Ele chegou lá já com aquela intenção de colocar a CPI lava-togas, né? Para funcionar, porque era uma necessidade, né? A gente viu o que aconteceu, né? No que chegou, a que ponto nós chegamos agora, entendeu? Então, assim, pro Estado é uma perda enorme, porque era uma pessoa muito presente no Estado. Só que para Piracicaba, né, ele mandou mandou quase 7 milhões de reais. Mandou para Santa Casa, não era 1.500.000, 180 mil, ele mandou 2 milhões e 800 para Santa Casa, naquele programa Santa Casa que existe lá no governo federal, e mandou mais quase 2 milhões para o Hospital Fornecedor de Cana, mandou dinheiro aqui para compra de viatura, 10 viaturas, para construção de companhia, então ele mandou dinheiro para Guarda Civil, para a Patrulha Maria da Penha. Então, é uma pessoa muito presente, ele sempre foi muito presente. Que pese as pessoas acabarem destratando ele, como a gente viu que ele foi destratado, mas ele não era merecedor do que aconteceu com ele. Eu considero assim, foi uma perda irreparável para o nosso Estado, porque nós perdemos o nosso senador mais combativo, né, que estava lá defendendo de fato o Estado. Hoje nós mal sabemos quem são os senadores do Estado. Mal sabemos. Coronel, a gente percebe que uma das grandes questões hoje a serem trabalhadas, não apenas em Piracicaba, né, eu acho que em grande parte do país, é essa questão da violência que acaba atingindo em cheio todos os meios, da família até pessoas ali que estão, na verdade,
longe do seio familiar, mas que acabam sendo até vítimas ou até agentes disso. Uma das questões que mais preocupa é a violência contra a mulher. A gente teve feminicídios terríveis aqui em Piracicaba e teve um especial, aquele caso de São Dimas, que... Na frente da escola. Aquilo foi realmente um negócio terrível, né? Como é que a senhora imagina que poderia atuar nesse combate a essa questão, dando um pouco mais de tempero nessa discussão que se faz hoje na Assembleia Legislativa? Aqui, infelizmente, a gente viu poucos deputados estaduais tocando nesse assunto nos últimos tempos. Aqui em Piracicaba, nenhum deles tocou. E nós temos um problema grave aqui, por exemplo, em Piracicaba, que é a nossa sede da DDM. Você já teve a oportunidade de ir lá? Já. Você viu quais as condições que são a sede? A própria sede da DDM, ela é inviável. Porque a delegada fica lá com uma escadinha pequenininha, se chega uma mulher idosa, não consegue subir, Uma criança, uma pessoa com um problema, um PCD, né, um portador de deficiência, não consegue subir. Então começa daí. E há anos, essa era uma das próximas brigas que a gente ia ter, e a gente teve embates lá, porque nós precisamos, por exemplo, de uma sede nova. E o Estado não se preocupa com isso, né? O Estado não se preocupa com isso, em dar condições para os seus policiais trabalharem, por exemplo. Fala de violência, mas para ter, por exemplo, todas as políticas públicas, como o projeto Delegacia da Mulher deve funcionar, você tem que ter lá aqueles grupos de profissionais para já poderem dar o atendimento à mulher de imediato. E tem condição de funcionar no lugar daquele? Não tem. E é um todo que deve funcionar. Esses grupos, né, de terapeutas, assistentes sociais, não é verdade? O pessoal que cuida da criança e do adolescente, tudo funcionando ali junto, para quê? Para que a mulher, quando ela chegue ali em situação de violência, que chegam algumas em situação de violência extremada, que elas possam já ser atendidas e ser retiradas, né, desse convívio que pode até levá-la à morte. As medidas protetivas têm que realmente surtir efeito. Só começou a surtir efeito quando? Quando, por iniciativa própria de algumas mulheres, como por exemplo em São Paulo, nós tivemos uma oficial da PM que plantou a patrulha, vamos dizer assim, Maria da Penha na Polícia Militar, foi iniciativa de uma mulher. Aqui foi iniciativa da comandante Lucineide de fazer a patrulha Maria da Penha. Então, é assim, depende muito de atitudes individuais e não fica sendo uma atitude institucional. Enquanto não é institucional, não há essa preocupação. Sim. A gente foi para onde que está sem delegacia, está sem delegada de defesa da mulher, em Americana ou Santa Bárbara? Santa Bárbara. Faz um tempão que está sem mulher na DDM, sem delegada. Então começa lá do contratar. Para você contratar, você vai tirar um profissional do direito aqui do meio civil para levar para uma delegacia de polícia, com todo o risco que a pessoa corre, ela tem que ganhar muito bem, ela tem que ser valorizada. E hoje nós passamos, falando de falta de estrutura e falando de falta de valorização. Você entendeu? Você não consegue tirar o bom profissional aqui do meio civil para colocar ele nos quadros da Polícia Militar. Ele não se sente atraído. Não se sente atraído. Por quê? Quem é que vai arriscar a sua vida para fazer parte de uma profissão que é contestada por todo mundo e algumas vezes até pelo próprio chefe deles, né, que é o governador, que muitas vezes, você viu N vezes o João Dória, o que ele fez com as polícias aí, entendeu? Então, quando ele às vezes pelo próprio chefe ele é contestado, e quando o chefe faz isso, toda a comunidade contesta e contesta sem grandes embasamentos, todo mundo é entendedor de polícia, todo mundo é entendedor de segurança pública, o único que não é chamado e é consultado para opinar são os policiais, entendeu? Então, um todo, quando se fala de violência, que precisa ser resolvido. A gente precisa ter a polícia funcionando. Agora, no final do mandato, é que se está se falando em contratar os AEVPs, que se contratou o concurso de 2014, né? Nós estamos em 2022, para contratar os AEVPs para agora, fim de mandato, 2022, com essa violência extremada que nós estamos aqui no estado, um monte de ocorrência, você sabe disso, para poder tirar os policiais militares e os policiais civis das escoltas de preso. Você está entendendo como é muito eleitoreiro e pouco pensando no povo? Coronel, a senhora falou das patrulhas Maria da Penha. A lei Maria da Penha é uma ótima lei, né?
Mas a senhora não acha que o respaldo que às vezes se dá a essa mulher que tem essa medida protetiva acaba falhando por alguma razão, ou operacional, ou pela falta de homens da polícia? Porque o marginal, aquele que ameaça e que acaba matando, esse caso aqui, a moça aqui em Piracicaba tinha medida protetiva, né? Mas até que ele conseguiu, ele foi lá e conseguiu. Pegou ali um descuido. Me parece que ela sempre ia com uma pessoa acompanhando ela, porque sabia que poderia acontecer o crime, né? E nesse dia que ele a matou, ela não tinha ninguém junto, né? É muito complicado. O que faltaria para dar essa, vamos dizer assim, essa agilidade no cumprimento dessas ações por parte da segurança dessas vítimas? Primeiro que essa questão da proteção tem que ser institucionalizada. Não pode depender da iniciativa, por exemplo, só da nossa inspetora Lucineide fazer. Todo mundo tem que ter essa noção de que esse grupo está em situação de risco e todo mundo tem que trabalhar para que ela... Não é simplesmente dar a medida protetiva e achar que vai funcionar. Não. Quando o indivíduo for preso por descumprir a medida protetiva pela Patrulha Maria da Penha, ele tem que chegar na delegacia e ter a garantia que ele será preso por não cumprimento de ordem judicial e não ficar ao bel prazer do delegado o entendimento, porque tem delegado que tem entendimento que deve prender e tem delegado que tem entendimento que não deve prender. Esses entendimentos é que facilitam isso. Aí, né, entre outras coisas, facilitam esse tipo de comportamento, entendeu? Então, ou você tem um negócio que fale, descumpriu, você vai preso e vai, independente de entendimentos e boas vontades. O problema nosso é a lei, né? Entendeu? Porque a lei dá essa margem para interpretações e cada um interpreta de acordo com o seu entendimento. Esse interpretar excessivo faz com que as pessoas desacreditem na lei. Entendeu? As pessoas desacreditando, elas vão lá e descumprem. E boa parte das vezes fica por isso mesmo. Essa é a questão. Então, ou você tem uma coisa que defina, descumprir a medida protetiva é descumprimento de ordem judicial, independente, entendeu? E faz com que ela funcione, então não adianta. Esse é um dos motivos que leva a esse descumprimento. Outro assunto importante é a questão das drogas, né, Coronel? Que a gente vai falar daqui a pouco, após o nosso intervalo. Questão do combate às drogas, a questão, essa semana em Piracicaba que teve de apreensão, ainda bem que está tendo apreensão, a polícia agindo, mas assusta a facilidade que as pessoas estão traficando. A gente vai falar sobre esse assunto a seguir. Coronel Adriana, pré-candidata a deputada estadual conosco, a gente volta a seguir. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Dores no corpo, dores lombares, dores nas costas, dores musculares. Agora você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade o gel de massagem Bálsamo Sucupira. É alívio imediato nas dores. Vá agora mesmo. Adquira o seu gel de massagem Bálsamo Sucupira. Não aceite imitações. Exija o original, o primeiro e único Bálsamo Sucupira da Companhia das Ervas. Nesse, você pode confiar. Dores, isso não te pertence mais. Use Bálsamo Sucupira. O alívio imediato das suas dores. Estamos
Estamos de volta a mais um bloco da nossa entrevista, nossa conversa com a Coronel Adriana, pré-candidata a deputada estadual pelo União Brasil. A gente falava no primeiro bloco sobre alguns pontos lá que a Coronel abordou, da questão aqui da violência, né? A Coronel já falou das drogas, da questão da violência contra a mulher, também citou. Aliás, falou bem da violência contra a mulher, né? Os casos de feminicídio, a Lei Maria da Penha. A questão das drogas, né, Coronel Adriana? Essa semana eu tinha me referido aos casos, muitos casos. A polícia está fazendo o seu papel, mas a facilidade com que se entra com droga não é prioridade nossa na cidade isso, né? Exclusividade nossa, mas vários pontos do Brasil. É uma facilidade tremenda, o cidadão ele faz ali o tráfico na maior cara de pau. E o pior de tudo é que a gente está tendo hoje uma situação de abordagem, mais uma vez, de crianças e adolescentes, coisas que lá atrás já tinham sido identificadas. A senhora mesma na Polícia Militar já tinha feito esse trabalho de combate a esse tipo de coisa. A gente percebe que agora essa camada da sociedade frágil está sendo mais uma vez abordada de maneira vergonhosa e covarde por essas pessoas. Infelizmente. Falta ação política nisso também, Coronel? Olha, eu vou dizer para você, começa com o discurso. Quando você não tem um gestor público que se posiciona de maneira firme com relação ao uso de drogas, o que é se posicionar? Esse município é mais ou menos como aquela campanha contra o cigarro. Se conseguiu diminuir muito com aquela campanha massiva que se fez. Olha, cigarro causa câncer, causa doença, isso aqui não é bom, não sei o que, taxa tudo. Põe a foto, na verdade, ali, põe a tal. foto. É assim que o cidadão vê, porque ele vê o que pode acontecer e ele tem medo. Hoje, os nossos políticos não se posicionam. Quem é que se posiciona? Normalmente são os políticos militares, que estão sempre batendo, sempre falando. Por quê? Porque não é bom. Não é um negócio que legalizado ou ilegalizada não é bom. Eu estava conversando com uma psiquiatra há cerca de 2 semanas e ela falou que nunca houve tanto caso de surto psicótico por uso de maconha. E agora, recentemente, temos uma grande artista de renome internacional falando de liberar. Não é só questão de liberar. Quando você fala de liberar, você fala aqui que o motorista da van que leva seu filho para a escola vai poder usar. Porque é ilegal? Não é ilegal. Você imagine o motorista da van que leva seu filho para a escola sob efeito de drogas e levar. Você imagina o médico que vai fazer a sua cirurgia sob efeito de droga. O policial que vai ter apoio. Por quê? Porque não é proibido, é proibido? Então, vai liberar para alguns e vai proibir para os outros? Quando se fala, você tem que ser responsável. Todas as pessoas que têm influência sobre pensamentos têm que se posicionar. Por quê? Porque não é algo que faça bem. E tudo que não faz bem deve ser combatido. Tem que ser combatido porque para o cidadão pelo menos ter medo e não achar que, não, vamos usar os narguilés aí que está levando gente até crises de enfisema pulmonar com 25, 26 anos. As pessoas têm que saber que isso é custoso para o Estado, que isso é custoso para a própria pessoa, que é custoso para as pessoas que sofrem a consequência, entendeu? E isso tem que ter posicionamento de quem? Da autoridade pública. Uma vez eu falei para o prefeito nosso, eu falei, se o senhor não se posicionar, o senhor vai ter uma legião de condenados. E hoje Piracicaba tem uma legião de condenados, de pessoas condenadas. Porque assim, você foi condenado a primeira vez por tráfico, você cai lá, fica 2 anos, 3 anos, você vai voltar. Você vai estar livre, pagou sua pena. Mas você vai estar livre? Não. Você vai estar eternamente condenado a ser uma pessoa com passagem policial e ninguém vai te dar emprego. Entre dar emprego a uma pessoa que tem passagem criminal e a uma pessoa que não tem passagem criminal, por mais que se faça política inclusiva, você não pode obrigar o cara a escolher, o empregador a escolher, ele vai escolher quem ele quer. Vocês entenderam? Então nós temos uma legião de pessoas que hoje não conseguem trabalhar. Então toda essa consequência do tráfico. Então começa por aí, pelo falar, pela forma de se posicionar seriamente, de falar, aqui não, a nossa cidade. Começa pela aplicação de leis que responsabilizem, e essa é uma lei que a gente fez aqui na Câmara, que
responsabilize o estabelecimento comercial onde se pratique o tráfico, se armazene drogas, se armazene produtos de roubo, porque antes se apreendia, como você falou, né, toneladas aqui em determinados locais, o dono era preso, respondia ali, mas o estabelecimento continuava funcionando. E hoje tem uma lei aqui no município que fala que foi desviada a finalidade do estabelecimento, o município pode fechar de imediato, independente do término do processo penal lá. Aqueles comércios que são de fachada, né? Entendeu? E é só aplicar. E esse posicionamento firme tem que ter do gestor público, começa daí. Para depois, os próprios policiais que fazem o embate terem essa certeza de que eles vão chegar lá, vão prender, o indivíduo vai ficar preso. Por quê? Porque são situações gravosas que eles enfrentam, entendeu? E isso não ocorre. Coronel Adriana, a senhora acha que é exagero quando algumas pessoas falam que Piracicaba, se não tomar alguma providência urgente, pode ter uma Cracolândia no centro da cidade? Ela já tem. Já tem, né? Já tem. Você pega o trecho, eu sei, porque eu falava disso aí desde que eu estava na PM. O trecho ali da Baixada ali da Avenida São Paulo e vem seguindo pela Benjamin aqui até aqui a passar pela frente do terminal. Ande lá de madrugada para você ver a intensidade. Nós temos sim. Entre embaixo de algumas pontezinhas que tem lá na tal da Avenidinha do Ferro, você vê a quantidade de gente ali. Quer dizer, não é você apenas... Você tem que andar e ver a cidade de verdade. Não é apenas aquilo que a gente vê, que está diante dos nossos olhos de maneira ali no Ribeirão do pública, Enxofre, né? embaixo das pontinhas do Ribeirão do Enxofre. Embaixo das pontinhas. O pessoal fica ali. Aquele ribeirãozinho que passa na antiga favela do Máfia, hoje esplanada ali. Anda lá. Essas pessoas, qual que é o perfil, Coronel Adriana, que a senhora acredita? São pessoas que jovens. têm problemas com família, pessoas... diz que tem muito foragido da justiça que acaba se enveredando lá no meio da turma. Né? Tem tudo. É um caldo social que a gente vê. Pessoal que vem de família desagregada, pessoal que não vem de família desagregada. Porque eu vou falar uma coisa para você, Nelly. Droga é uma questão de opção. Ninguém chega e enfia a maconha na sua boca. E todo mundo, desde pequenininho, sabe o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Entendeu? E tem aqueles que são mais resistentes e que usam umas 2 vezes, que experimentam e depois não usam. Mas tem uma boa parte que não é resistente. E não segura a onda depois, entendeu? É essa a questão. E esse número é cada vez maior. Que as pessoas que, para enfrentar situações, se drogam, entendeu? Então, é todo um caldo que ocasiona isso. E às vezes a pessoa fica usando droga, morre logo. Não morre, o usuário de droga não morre rápido, isso não é uma verdade. E a gente não pode trabalhar com essa questão falando, esperando que o cara... Não, a gente tem que trabalhar com essa questão para evitar que o cidadão entre na droga. Porque depois que entrou, para sair, é muito difícil. Ele tem que ter uma vontade. O pessoal que... Eu sempre trabalhei com esses grupos de combate, de prevenção ao uso de drogas, trabalhei com o PROED, trabalhei fui presidente do Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. Então, a pior fase é para o cara sair. Ele tem que ter uma vontade pessoal muito grande. É a mesma coisa o cara que tem vício em cigarro. Ele tem facilidade? Terrível, né? É terrível, é a mesma coisa. Isso terrível. Que as pessoas não entendem. Não sou. E aquele que não se assume como usuário de droga e é usuário de droga. Que não entende que ele é portador de uma doença. Entendeu? Né? Então, é todo esse caldo. E muitas vezes a família não suporta o comportamento dessas pessoas. É o que eu falei para vocês, o número de surtos psicóticos hoje é enorme. E não tem vaga para internação dessas pessoas. O Estado não trabalha mais com internação de pessoa que tem problema psiquiátrico. A maioria é tratada em casa, a grande maioria. Então, por isso que eu falo, começa do posicionamento do Estado contra de verdade, começa com campanhas seríssimas de falar não, de falar que não serve. Você já viu alguma campanha séria? Normalmente passa aquela mãozinha lá, né? Diga não às drogas, que hora da manhã? 2 horas da manhã, a hora que ninguém está assistindo televisão, você entendeu? Então, quando a gente fala disso, começa do posicionamento, começa de leis que realmente retirem o poder do traficante,
entendeu? Eu não me lembro que ano foi, Coronel Adriana. A senhora vai se lembrar de uma campanha que teve na cidade, que as pessoas saíram às ruas. Já faz muito tempo isso aí, né? Foi uma campanha, eu acho que de clubes de serviço, junto com alguns veículos de imprensa da cidade. Hoje, a pessoa ir para a rua para falar não às drogas não é... Não está na moda. Não está na moda, e também isso ofende também o chamado politicamente correto de muitos, né? Vai ter alguém que vai dizer, não, coronel, mas veja... Mas a droga é legal, não, mas não são criminosos. Mas assim, a questão é tudo que gira no entorno dela. É tudo que gira no entorno dela. Toda a desagregação. Submundo, né? O submundo, toda a desagregação. E que não é boa. Só eu sei o tanto de famílias, de mães, de pais que vinham pedir socorro. Como mexer com meu filho usuário de droga? O que eu faço com meu filho usuário de droga aqui dentro de casa? As pessoas ficam sem saber o que fazer. Entendeu? Então a gente mandava, falava, conversei muito com o pessoal do Amor Exigente, que eles têm um trabalho sério de fortalecimento da família, porque muitas vezes a família se sente culpada, mas não, a culpa é do usuário, ele que escolheu, não foi a família que escolheu, entendeu? Então o Amor Exigente trabalha muito com isso, então adotei várias técnicas dele para ensinar os pais, faça isso, faça isso, faça isso, seja firme, leva seu filho para a igreja, leva seu filho para trabalhar com você, para o seu filho saber o valor do trabalho de verdade, para ele ver que as coisas não caem do céu. Por quê? Porque todo mundo, a nossa molecada hoje é criada nisso, né? na facilidade. Então ele busca alguma coisa para se divertir. Alguns buscam coisa do bem e outras buscam coisas que fazem mal para eles, entendeu? Então, quando a gente fala desse trabalho, que tem que ser um trabalho diuturno de falar, não é bom, não serve, não faça, e você... principalmente, vai sofrer as consequências se você fizer. Essa é a questão. Então, o que se tem hoje? A lei que proíbe o uso de álcool e direção. Né? Mas ainda hoje nós não temos disseminado o exame toxicológico do motorista ali, porque não é só o álcool que turva a capacidade do cidadão de dirigir, drogas, né? Entendeu? E com relação às outras drogas, a gente ainda não está... disseminado. Algumas polícias, alguns locais fazem. Então, tudo isso, por quê? Porque essas pessoas matam pessoas na rua. Entendeu? Então, a consequência deve vir. Não deve ser considerado pessoa sob o efeito de qualquer substância entorpecente que dirige e que mata alguém, não pode ser considerado um crime culposo. Por quê? Porque se ele escolheu beber, ele sabia que é consequência. Então, no mínimo, dolo eventual tem que ser. Ele se colocou naquela situação, entendeu? Por livre e espontânea vontade. É lógico, né? Ninguém foi lá e obrigou. Riscos. Coronel Adriana conosco, pré-candidata a deputada estadual. Queria pegar dois temas nacionais e tentar trazer aqui, porque a senhora é candidata a deputada estadual, mas as pessoas querem saber de uma pessoa com a sua... influência, com a sua capacidade de discernimento e com a sua experiência na área da polícia, o que a senhora pensa, o que a senhora tem a dizer a respeito disso? Primeira coisa é uma pergunta sobre a polarização que nós temos aí entre os dois principais candidatos à presidência da República. Eu queria a sua posição com relação à liberação das drogas. A senhora já foi taxativa que é contra. A questão hoje de uma política pública para poder trabalhar exatamente essa educação, né? Eu acho que seria importante isso, né? Agora, coronel, como é que a senhora está vendo a questão do armamento que é defendido por segmentos da sociedade? Não é só o presidente, tem muitos setores da sociedade que são a favor do armamento, né? Então nós temos de um lado um projeto aí de liberação de drogas, do outro nós temos a questão do armamento. Tempos difíceis nós vivemos no Brasil de hoje? É assim, dificílimos, porque querem liberdade, mas não querem responsabilidade. Aí fica difícil. Uma premissa básica da liberdade é a responsabilidade que vem com ela. E a nossa lei não está pronta para responsabilizar o cidadão que faz coisa errada. Ponto parágrafo. O cara mata alguém, ele fica 6 aninhos preso ali, não interessa por requinte de maldade, com raras exceções. Com a premeditação. Não interessa, entendeu? Para ele ficar preso, ele tem quase que fazer um milagre no Brasil aqui hoje.
Hoje, então a nossa lei não está pronta para essas liberdades. Quando a gente vai falar, vamos tratar da questão das armas, nós vamos tratar da responsabilização pelo mau uso. E principalmente apenar de maneira gravíssima o cara que traz arma ilegal, que está portando arma ilegal. Que esse é o grande problema. Esse é o grande problema, o cara que está com arma irregular. Porque esse não pensa duas vezes para matar pessoas. Porque ele sabe que o nomezinho dele não está em nenhum cadastro. Você entendeu? Agora, o cara que tem a arma regular, o nome dele está super cadastrado, já passou por tudo quanto é curso, e ele sabe que se ele fizer, e mesmo assim ainda fazem, né? E ele sabe que ele fizer, ele vai conseguir ser responsabilizado porque o nomezinho dele está lá. E se a arma não tiver sido pinada, vão achar quem é o dono. Porque é fácil achar até pela identificação do projeto, você consegue saber. Então, a nossa lei não está pronta para essas liberdades. Não está pronta para nenhuma liberdade. A nossa lei é muito ruim. Muito ruim e as pessoas não são responsabilizadas pelos seus atos. Agora, como policial, Coronel Adriana, o sujeito tem uma arma em casa e vê que a sua casa está sendo invadida por um bandido armado. O cara está no quintal entrando na casa. Legítima defesa. Mas todo cidadão teria essa condição de, naquele momento, surpreender o ladrão? Não. Ou são pessoas com determinadas características que poderiam ter essa sensibilidade? A questão do uso da arma requer que o cidadão esteja preparado para usar, porque senão a arma dele vai parar na mão do ladrão. E ainda matam ele. E ainda usa para matar. Então, é um todo que deve funcionar e o cidadão tem que estar preparado. Por quê? Porque o ladrão não vem e avisa para você, amanhã eu vou lá. Não, ele pega você de surpresa, então você tem que estar preparado. Você entendeu? Então não é um negócio simples você mexer com arma. Não é um negócio simples você mexer com arma. Só que assim, nunca foi proibido e agora se deu uma facilitada no registro, na forma de acesso, mas nunca foi proibido, viu, Néder? Então o pessoal fala, é proibido o porte de arma. O porte de arma para o cidadão comum, mas a posse nunca foi proibido e nunca foi proibida a compra também. Isso que é importante o cidadão saber. Todo mundo está falando que o presidente liberou para todo mundo comprar arma. Não é verdade. Tem regras muito claras, regras muito sérias e assim, só que tem que haver a fiscalização e tem que haver a responsabilização pelo mau uso. E principalmente a arma irregular que entra aos montes. Certo? Se o Brasil não solucionar esse problema dessa fronteira Paraguai até Bolívia, com entrada de arma, não tem como você resolver a questão do excesso de fuzis que chegam. Por exemplo, hoje em São Paulo não se via fuzil. Há 6, 7 anos atrás você não via, pensa. Hoje os caras estão indo de fuzil para tudo quanto é roubo. Aqui em Piracicaba teve um que estava ali na festa ali festa não, né? Na 10 do Mal lá, lembra? Com uma metralhadora do lado do carro. A sorte é que a cidade é pequena e a polícia é eficiente e sabe quem é quem. No outro dia lá já foi. Mas o cara estava com a metralhadora lá na 10 do Mal, lá dentro de um Fusca branco. Todo mundo lembra disso. Fazendo pose. Chegamos a esse ponto, entendeu? Agora, você imagine nas grandes capitais. Então, esse é o grande problema. A entrada dessas armas de maneira irregular. Pelos portos, pelos aeroportos e pela fronteira seca, principalmente Paraguai até Bolívia lá. Então, isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser resolvido, porque isso aí mata muita gente na rua. Entendeu? Coronel Adriana com a gente, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse
portallax.com.br. Atenção Piracicaba, a churrascaria Cupim do Tchê, sinônimo de qualidade e bem servir, atendeu aos pedidos e agora leva até a comodidade do seu lar tudo aquilo que de melhor fazemos. É o seu almoço garantido com o sabor e a qualidade que você conhece. Cupim do Tchê Delivery, o prazer em servir você agora onde você estiver. Pedidos ligue 19 3411 1100. WhatsApp 199 9808 5332. Dores no corpo, dores lombares, dores nas costas, dores musculares. Agora você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade o gel de massagem Bálsamo Sucupira. É alívio imediato nas dores. Vá agora mesmo. Adquira o seu gel de massagem Bálsamo Sucupira. Não aceite imitações. Exija o original, o primeiro e único Bálsamo Sucupira da Companhia das Ervas. Nesse, você pode confiar. Dores, isso não te pertence mais. Use Bálsamo Sucupira, o alívio imediato das suas dores. Estamos chegando quase no final da nossa entrevista com a Coronel Adriana. Ela é pré-candidata a deputada estadual pela União Brasil. União Brasil, partido também do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, que seria candidato à presidência da República e hoje parece que será candidato ao Senado pelo estado do Paraná. Coronel Adriana, não dá para a gente entender o que aconteceu com o Moro. Ele tinha realmente ali uma grande potência, um grande potencial nas suas mãos, não é? Acabaram detonando a Lava Jato, lamentavelmente, e o Moro acabou, junto com a Lava Jato, ele acabou perdendo, não é, aquela hegemonia, aquele poder de influência na sociedade. Vamos falar da Lava Jato e do Moro. Te decepcionou essas ações que acabaram detonando a Lava Jato? É assim, foi a maior operação, se recuperou bilhões de reais que haviam sido desviados aí por um projeto de poder desmedido que saiu do controle e que foi extremamente prejudicial. E houve, sim, uma ação muito grande dos dois lados, tanto da esquerda quanto da direita, para desconstruir o Moro, porque ele seria vamos dizer assim, ele seria o fiel da balança nessa eleição. E houve, sim, isso é fato, isso todo mundo sabe. Era interessante não tê-lo para os dois lados. Para manter ali a hegemonia dos dois lados. Sim, né? Isso aí é política no seu lado mais perverso. O senhor acha que estamos falando dos dois nomes que estão polarizando as eleições presidenciais, Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro, os dois trabalharam isso para evitar a terceira via? Até hoje trabalham, né? Até porque, hoje. Não se consegue firmar um outro candidato, entendeu? Por quê? Porque é interessante para você manter o poder, você tem que chegar lá. E para você chegar lá, você não pode ter empecilho, entendeu? E algumas pessoas, principalmente algumas pessoas realmente tiram votos. Então, quanto menos tirar desse ou daquele, né, para eles é melhor, para que eles cheguem no segundo turno e lá sim se decida. Mas que é interessante para ambos os lados, né, que era interessante que ele não saísse, isso é fato. Não adianta falar que esse ou aquele, o fato é que ambos os lados trabalharam para que ele não chegasse. Agora, o que a Lava Jato fez e recuperou de recursos e mostrou de evidências de crimes, isso é indestrutível, né? Não tem como negar. Né? Não tem como negar. E o povo não pode esquecer disso. Que a pior coisa que existe na política é a falta de memória. Por quê? Porque faz com que determinadas situações se repitam. Então, nós temos hoje na LESP 20% dos candidatos que estão há 400 anos no poder. É verdade. É mais ou menos isso, né? A soma total dos mandatos dos meninos lá dá quase 400 anos. Gente, será que não tem mais ninguém no Estado que vai chegar lá e que apresente uma proposta diferente? Será que só eles podem, só eles sabem, só eles têm condições? Está tudo tão bom que precise prosseguir? O que você não faz em 20 anos que você precisa de mais 4 para fazer? Pois é. E falando novamente da LESP, a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
A senhora tem uma grande possibilidade, um grande potencial de ser eleita, uma mulher que estaria entrando na Assembleia Legislativa, e eu fiz essas observações porque recentemente teve 2 casos que envolvem agressões às mulheres, né, que foram praticadas por 2 deputados. Um foi cassado, o deputado Arthur Duval, que estava afiliado ao Podemos, pelas suas falas sexistas lá naquela viagem que ele fez à Ucrânia. Todo mundo já conhece a história e tal. E o segundo caso envolveu o deputado Fernando Cury, que não foi cassado, e que fez aquele ato extremamente, eu diria, selvagem, né? Aquela coisa despudorada na deputada Isa Pena. Por ter uma relação ali melhor com os seus pares, por ser ali um cara amigo da galera ali da Assembleia, dos deputados, ele foi poupado da cassação. Eu imagino a Coronel Adriana na Assembleia, a senhora seria eficaz ali, dura. Por quê? Porque você não pode ter meia defesa 2 pesos, 2 medidas. Meia defesa. Por isso que a mulher não consegue fazer com que as coisas aconteçam. Por quê? Porque se admite e se aceita. Tinha que a mesma execração que o Arthur Duval teve, os outros 2, porque o delegado Olim também deu novidade lá, né? Falou que ela teve sorte, né? Lembra? O delegado Olim falou isso. Então, quer dizer, para uns pode ser violento com a mulher e outros não pode. Então, por isso que eu falo desses movimentos feministas. Ela não pode ser meio termo. Quando a gente trata de proteção à pessoa, você não pode ter, não, para esse aqui vale e para esse aqui não vale. Misturar ideologia política na defesa, né? Você dá aso para que as pessoas acreditem que elas podem e não cumpram as leis. Você entendeu? É essa a grande questão. Então não dá para ter meio termo. E por isso que eu não acredito nessas coisas. Por quê? Porque depende de quem. Não. O Arthur foi por ter falado. O outro fez. E o outro que falou? Vocês entenderam? Foi mais agressivo aquele que fez, né? Lógico. Eu não estou defendendo o Arthur, não, de que forma para mim nenhuma, também errou. De forma nenhuma. Porque se ele fez, ele tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Entendeu? E tem que ser responsabilizado. Mas o outro que fez também tem. E esse mais ou menos, esse aqui não. É isso que leva, porque o cidadão aqui embaixo, que olha isso aí acontecendo na Casa de Leis, fala, então eu posso também. Quando eu falo de posicionamento, é isso que eu falo. Posicionamento de verdade, de proteção de verdade. Agora, ficar com essa coisa, não, esse aqui é amigo de todo mundo, esse aqui eu posso fazer. Como assim? Como assim? Entendeu? Isso a gente não suporta mais, o cidadão não aguenta mais isso. Você não espera isso de uma classe política, né? Lógico. Por quê? Porque são eles... Apesar da classe política, a gente sabe que anda... com problemas, né? É essa a questão. Mesmo e são assim... os grandes fomentadores de determinados comportamentos aqui, porque o cidadão vê isso e aqui ele fala que pode. Ele acha que pode. Porque se ele vai lá e passa a mão na menina lá dentro da Lesp, o outro que vem aqui na rua quer agarrar a menina aqui durante os baile funk, quer agarrar a menina aqui no andar para a rua durante os shows. Isso aumenta a violência. Lógico. Aumenta a violência contra a mulher. Lógico. E tem que parar com essa coisa, né, Coronel, de achar que, mas não é do meu partido, eu sou contra. É do meu partido, é da minha ideologia, eu vou apontar o erro que ele cometeu. Tem muito disso também, né? Você entendeu? Então, ou você defende a causa de verdade, ou você está defendendo fazendo política partidária. Porque se você defende a causa, você não aceita de ninguém. Perfeito. Entendeu? Coronel Adriana, a gente fica feliz em tê-la aqui, sucesso na sua empreitada. A cidade de Piracicaba, eu costumo dizer que tem bons nomes na disputa, tanto para federal quanto para estadual. O pedido que se faz é que as pessoas priorizem pessoas da nossa região metropolitana, né, que votem em gente daqui. Porque falamos isso no início da entrevista, vamos voltar a falar, em 2018, parece que a cidade votou em mais de, não sei, mais de 300 pessoas de fora, é isso? Eu não sei se nós temos esses números aqui, mas foram muitas pessoas de fora da cidade que receberam votos em Piracicaba e pessoas que nem conhecem Piracicaba, nunca vieram para Piracicaba. Sim, né? Não sabem nem que existe a cidade. Não sabem nem que existe a cidade. E o problema é que quando alguém precisa, uma instituição precisa de um amparo, nem sempre recebe, porque
os outsiders aí da vida, né? Teve caso de um aí que falou, mas eu tive voto no estado inteiro, não só na sua cidade. Então isso tudo realmente maltrata um pouco o coração de todos os piracicabanos, né? Do eleitor, agora da região metropolitana. E que seja um caminho bom, que a gente possa colocar tudo em boas mãos, né? Nesse ano de 2020, nessas eleições, 2022, nessas eleições nacionais. Néder, eu acho importante a gente colocar aqui, nós temos bons candidatos e eu tenho diferencial. Eu tenho formação, eu sou nascida aqui. Eu fui soldado, de soldado fui galgando meus postos até chegar lá no último posto. Fui eleita vereadora com um trabalho sério. Do mesmo jeito que eu entrei na Câmara, eu saí da Câmara sem nenhum processo, sem nenhum tipo de problema. Prova que dá para fazer, certo? Fui candidata a prefeita, fiz uma campanha limpa, em que pese não terem feito a mesma campanha limpa que eu fiz, mas fiz uma campanha limpa, né? Cheguei, fui muito bem votada. A gente tem a nossa formação. É importantíssimo. Eu tenho mestrado, eu sou formada também em Direito, prestei a prova agora da OAB, depois de 20 anos de formada, eu prestei agora e passei no meu primeiro, na primeira vez que eu prestei a prova da ordem, já passei, estou aguardando a minha carteirinha da ordem. Então, são pessoas, eu tenho qualificações, certo? Sou mulher, sou mãe de família, sei do que uma mãe de família realmente precisa. Não estou aí por causa feminina, não. Aqui é da causa da mulher que trabalha, que precisa chegar no seu local de trabalho, que precisa também poder, antes de chegar, precisa chegar com dignidade lá onde ela vai deixar o filho dela, né? Do que a mulher precisa realmente para que ela possa ser inserida no mercado, sem essas discussões aí que não levam a nada, mas que possam resolver, que levem sugestões de fato que possam resolver o problema dessas mulheres que são vítimas de todo tipo de violência, até mesmo para chegar no local de trabalho ela é vítima, porque ela não tem como chegar e deixar seu filho na escola de uma maneira rápida para depois chegar no horário e ela acaba sendo dispensada lá do serviço porque ela não consegue chegar no horário, entendeu? As escolas que não funcionam na hora que a mulher precisa. Nós temos hoje um serviço público que funciona na hora que o servidor público está, mas na hora que o poder, na hora que as pessoas precisam que ele esteja. Entendeu? Você fala da mulher vítima de violência, você vai à noite, o único órgão que tem para assistência à mulher vítima de violência é a Polícia Militar e a Guarda Civil. O restante ninguém mais funciona. Então, como assim a gente tem um serviço? Como é que você vai falar de violências se você não tem as coisas que funcionam, que atendem o povo? Que aquilo que eu sempre preguei, que eu fazia desde capitão aqui, estar onde o povo está, a hora que o povo precisa. É uma forma diferente de enxergar o serviço público. Né? Então, a gente tem toda essa qualificação, a gente tem toda essa história. Eu conheço a nossa cidade, conheço a nossa região. Meu marido trabalhou em várias cidades daqui da região. A gente conhece como é que funciona, entendeu? O problema que a gente tem hídrico aqui na nossa região, que é seríssimo, entendeu? Então, a gente conhece alguns pormenores da DRS, da questão nossa de saúde, que a gente precisa ter um cuidado para evitar que as pessoas fiquem naquele calvário até conseguir o seu tratamento e precisa ser olhado com carinho. Por quê? Porque tem gente que morre na fila esperando ainda hoje. Nós estamos em 2022, com todo esse gasto que tem em saúde, as pessoas morrem ainda na fila. É disso que a gente fala. Quando a gente vai falar, escolher um candidato, o candidato tem que ter compromisso com as pessoas, não só com a sua reeleição. Por isso que eu sou contra. Porque quando você tem compromisso só de buscar se reeleger, você não vai fazer o que tem que fazer de fato e não vai cobrar quem deve ser cobrado de fato. Entendeu? Então, sou Coronel Adriana, me sigam nas redes sociais aqui para conhecer um pouquinho da gente, né? Para conhecer um pouquinho mais, estamos à disposição de vocês. Legal. Coronel Adriana, muito obrigado, sucesso, viu? Obrigada, querido. E Deus vamos abençoe. em frente, até a nossa próxima conversa. A você que está em casa, você que está no trabalho, assistindo a gente na TV ou nas redes, no nosso YouTube, o nosso abraço, o nosso carinho. Fique com a gente, fiquem com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. Néder Especial.
Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br.